Good morning. Bom dia. I would like to go to the quote where I'm not sure I don't think it was yesterday, but the day before. We read the day before. Eu gostaria de voltar para uma citação que lemos, eu creio que foi anteontem. I think we read it from 3TT, but let's read it from 8T this time. A gente leu da referência 3TT, mas dessa vez vamos ler a mesma citação de outra referência, 8TT. It's 8 Testimonies, page 267.2. Testemunhos, volume 8, 267.2. Let's start at part 1. Eight TT? No, sorry, 8T. Então, no português, T8 e a paginação é a mesma. Let's start in two paragraphs up to 266.6. Vamos começar, na verdade, 2 parágrafos antes, no 266.6. It starts with, the disciples did not yet understand Christ's words concerning his relation to God. Much of his teaching was still dark to them. They had asked many questions that revealed their ignorance of God's relation to them and to their present and future interests. Christ desired them to have a clearer, more distinct knowledge of God. Não haviam ainda os discípulos compreendido as palavras de Cristo acerca da sua relação com Deus. Muito do seu ensino lhes era ainda obscuro. Haviam feito muitas perguntas que revelavam sua ignorância acerca da relação de Deus com eles e quanto aos seus interesses futuros. Cristo queria que tivessem um mais claro e preciso conhecimento de Deus. These things have I spoken unto you in parables, he said. But the time cometh when I shall no more speak unto you in parables, but I shall show you plainly of the Father. That's the previous one, right? Sorry. Disse-vos isto por parábolas, disse ele. Chega, porém, a hora em que vós não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. If you go to Matthew 13, se vocês abrirem Mateus 13, verse 10, versículo 10, Jesus, he just spoke the parable of the sower. Jesus, tendo acabado de dizer a parábola do semeador. And then in verse 10, the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? And he answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. E acercando-se ele dos discípulos, disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. For whosoever hath
Whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Therefore speak I to them in parables, because they, seeing, see not, and hearing, they hear not, neither do they understand. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, nem ouvindo, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Then verse 34. E versículo 34. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them. E tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. So when you read this in Matthew 13, Então, quando vocês leem isso aqui em Mateus 13, for who are the parables? para quem são as parábolas? For the disciples, para os discípulos. If you read Matthew 13, Se você ler Mateus 13, sorry? for people with understanding, With or without? para pessoas que têm compreensão. Where do you see that? Onde você vê isto? Microfone. Oh, yeah. Because if you read verse 11 or verse 13, it says that he speaks to them in parables because they seeing see not, and hearing hear not. Porque diz aqui, verse 11, 13 I read now this time. versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. But what are the words that are used? To who did he speak the parables? Mas quais as palavras que são usadas aqui? Para quem ele falava as parábolas? In verse 11, so the disciples asked the question, Os discípulos, eles fazem uma pergunta. and then in verse 11, he answers and he says, it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not. So you have a he and a them. Então, e diz aqui, por isso, mas a eles, what was that? Verse 11. Versículo 11, e respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mhm. Sister Rosie. Irmã Rose? Eu acho que a resposta está no versículo 10, So I believe the answer is in verse 10, porque Deus está respondendo essa pergunta. because Yes. it's God who answers this question. Os discípulos perguntaram, por que eles falam por parábolas? The disciples, they come and ask him, why is it that you speak in parables? E Deus diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. And God answers him with the following part of the verse, because unto you it is given, but to them it is not given.
So to who does he speak in parables? Então, para quem ele fala em parábolas? Aqui dá a entender que é para os discípulos. So here it looks like it's given to the disciples. Okay. Sister Gail, Okay. microphone to the back. I think it's to the multitudes. Eu creio que é para a multidão. Verse 34. Versículo 34. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Thank you. Gabriela? I agree that he spoke to the multitudes, Concordo que ele fala à multidão, but I don't think it was for all of them to understand. mas eu não creio que era para todos eles para que entendessem. I think if I look to verse 11, it looks like he's saying unto you, the people of God, which were the disciples. Então, olhando para o versículo 11, parece que a voz é dado, então parece que é para os discípulos. But I might be wrong. Okay, so you're saying in verse 11 it says, I give these parables to you because for you it is to know the mysteries of the kingdom of heaven. Because he's replying Então, to versículo the 11 disciples. nos diz a voz, a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, é para os discípulos. But in verse 10, they ask the question, Mas em versículo 10, eles fazem a pergunta. and they said, the disciples ask, why do you speak to them in parables? E os discípulos perguntam, por que lhes falas por parábolas? So it sounds like to the disciples he speaks just plain language, Então, parece que para os discípulos ele fala linguagem clara, but as soon as there's other people involved, he starts to speak in parables. So they ask him, why do you speak to them in parables? e uma vez que chegam outras pessoas, ele começa a falar em parábolas, e eles perguntam por que o Senhor fala a eles em parábolas. I think. Sim, acho eu. In Mark 4:34, Em Marcos 4:34, it says, "But without a parable spake he not unto them, and when they were alone he expounded all things to his disciples." So this verse would also suggest that the parables are for the multitudes, because when they're alone, he expounds the things to the disciples. e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então esse versículo também sugere que era para a multidão que ele falava em parábolas, e estando com eles a sós, ele falava linguagem clara com eles. Sister Chris? Creio que seja para a multidão, So I believe it's in regard to the multitude, porque o objetivo está no verso 15. because the objective, the goal is in verse 15. Que por eles estarem com o coração endurecido, era para que não vissem, né? Para que eles não vejam e nem ouçam e nem compreendam. It says here, for made gross was the heart of this people. And then she continued to see, and with ears might hear, and with the heart understand. And no, actually she just kept reading. And with the ears they heard heavily, and the eyes did close. E no verso 16, como falando para os discípulos, diz que bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. And verse 16 it says, and happy are your eyes because they see. Amen. Yeah. So you can see that
he describes the disciples as people that see and hear, and the multitude as people that don't see and don't hear. Então, vemos que ele descreve os discípulos como aqueles que veem e ouvem, e a multidão como aqueles que não veem e não ouvem. And that's why he speaks to the multitudes in parables. E por isso que ele fala à multidão em parábolas. Is that okay, Sister Gabrielle? Oh, okay. Foi isso Great. que eu tentei dizer. But. Oh, Microfone. microphone. I cited verse 34 of Mark 4 before, Mm-hmm. but if you look at verse 33, Só um minutinho. Just a minute. Mark. What? Mark 4:34. Mark 4:34. Marcos 4:34. But she says one verse before. Mas versículo antes. there it says, "And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it." E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. I'm So, not, so then you have to trace the word day back. Então precisamos traçar essa palavra yeah. lies, não? In the beginning of the chapter, in verse 1, No começo do capítulo 1, versículo 1, it talks about there was gathering unto him a great multitude. fala aqui de uma grande multidão que ajuntou-se a ele. And in verse 2 it also says, "And he taught them many things by parables." So Versículo 2 também fala, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. So this is the multitude also. Então isso também é a I'm not multidão. sure. I'm not sure. Não tenho certeza. What makes you not sure? O que te deixa com essa incerteza? Because in verse 10 I see it says, "And when he was alone, they were about him with..." Qual versículo? 10, verse 10 of chapter 4. Capítulo Marcos 4:10. E quando se achou sós, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ah, doch. I think the day there is also some. It speaks about some Where are you talking now? in verse 10. Sorry. Versículo 10 fala... where's the day? There are Vers- some of this great multitude. They would follow the 12, and when they are alone with Jesus, they would ask him about the parables. Okay, just a minute. Verse 10. Sabbaths. Where's the day? Mark 4. Oh, sorry, Mark 4. Verse 10. They that were about him. Então fala aqui no versículo 10, e quando se achou a sós, os que estavam junto com ele, esse os, indicando esse eles, não? So what was your point about it? Verse 10 says, "There are some, they would go with the 12 disciples and inquire Jesus." Diz aqui no versículo 10 que estavam os que estavam junto dele com os 12, And in verse eles 11, interrogaram-no. sorry. And in verse 11, it says again, "Unto you it is given, but those who are outside, they don't understand, and that's why all these things are done in parables." Então diz aqui, a vós é dado saber os mistérios, etc. Mas aqueles que estão por fora, estão de fora, não, eles, essas coisas estão ditas em parábolas. Yeah, so you could read that there is, next to the 12 disciples, there's another group that stays with him to ask for an explanation of what he was teaching. Então vemos aqui que além dos 12 discípulos, havia um outro grupo que ficava junto e também pedia explicações sobre as parábolas.
So, was there another? Is there a hand? Oh, okay. Ia comentar sobre 11, mas já foi falado. So, where were we? We were reading from Testimonies, 8 Testimonies. Então nós estávamos lendo do Testemunhos para a Igreja. And there we read that we just read 266.6. Nós acabamos de ler 266.6. And there it says the disciples did not yet understand Christ's words concerning his relation to God. Much of his teaching was still dark to them. Diz aqui, não haviam ainda os discípulos compreendido as palavras de Cristo acerca da sua relação com Deus. Muito dos ensinos lhes ainda era obscuro. They had asked many questions, Haviam feito muitas perguntas, but apparently it didn't answer, or it didn't make it clear to them. mas aparentemente isso não tornou as coisas claras para eles. And then it says in this paragraph 267.2, and this is the paragraph we read before 2 days ago. Então, logo depois, esse parágrafo de 266.2, que também foi o parágrafo que lemos esses 2 dias atrás. It says, when on the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out upon the disciples. They understood the truth that Christ had spoken in parables. Quando no dia de Pentecoste o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, compreenderam eles as verdades proclamadas por Cristo em parábolas. And the teachings that had been mysteries to them were made clear. E os ensinos que lhes haviam sido mistérios foram esclarecidos. So we see here that even the disciples didn't really understand the parables. Então vemos que até os discípulos não haviam entendido de verdade as parábolas. They were mysteries to them. They were dark to them, and they only became clear to them at the day of Pentecost. Eram mistérios para eles e eram obscuros, e somente no dia do Pentecostes se esclareceu isso para eles. And then we continue, the understanding that came to them with the outpouring of the Spirit made them ashamed of their fanciful theories. Their suppositions and interpretations were foolishness when compared with the knowledge of heavenly things which they now received. They were led by the Spirit, and light shone into their once darkened understanding. A compreensão que lhes adveio com o derramamento do Espírito fê-los envergonharam-se das suas teorias fantasiosas. Suas suposições e interpretações eram loucura quando comparadas com o conhecimento das coisas celestiais que então receberam. You read the whole thing? Yeah. Foram guiados pelo Espírito e raiou luz no seu entendimento anteriormente obscurecido. So in this time period, Jesus talks in parables. Então, naquele período, Jesus ele fala em parábolas. B. Mhm. Instead of the E, it's an L. And on the second A, there's an accent. So he speak in parables with them, Falava em parábolas para eles, or to the multitudes, a multidão. but apparently they were for the disciples as well, because they didn't really understand. They did already They did not really understand themselves. Mas aparentemente também era para os discípulos, porque eles mesmos não compreendiam.
they only started to understand the truth that he spoke here in this time period. Somente começaram a entender as verdades que ele tinha falado aqui, naquele período lá para frente, At Pentecost. no Pentecostes. Penta. Eu esqueci I, not an A. C-O-S-T-E-S. And we zoomed in last time when we read this paragraph. Na última vez que lemos esse parágrafo, nós dissemos. No S at the end. We look to the middle part of this paragraph. Nós olhamos para a parte do meio desse parágrafo. They instead of understanding the parables, Em vez de entender as parábolas, they hold fast to fanciful theories eles se apegam àquelas teorias fantasiosas. Theorias. Yes, without an H. Fantasiosos. F-A-N-T-A-S-I-O-S. A-S at the end. Yes. And Pentecost without the S. So they hold on in this time period to fanciful theories. Então, naquele período, eles se apegam a teorias fantasiosas. And then she describes these as suppositions and interpretations. E ela descreve essas teorias como sendo suposições e interpretações. O-S-I C with a thing at the bottom, O-E-S. With a wave on the O. And then interpretations. I-N-T-E-R-P-R Sorry, PR, okay, yeah. E-T-A-C-O-E-S. C-O-E. Just like the previous word. So they hold on to fanciful theories, suppositions, or wrong suppositions and wrong interpretations. Se apegaram a teorias fantasiosas e suposições falsas e interpretações falsas. And that made their understanding about the future events dark, and it continued to be a mystery to them. E foi isso que tornou a sua compreensão acerca do futuro obscuro e tornou isso um mistério para eles. We talked about this wall last 2-3 evenings ago. Umas 3 noites atrás falamos sobre esse muro. And they could not see behind this wall. Eles não poderiam enxergar para além do muro. But Jesus gave them all the parables, all the signs, all the words. Mas Jesus havia listado todos os sinais, as parábolas, as palavras For them to stand on a chair to watch over the wall to see what is behind it. lhes deu essa cadeira para
subir em cima dela e olhar por em cima do muro para ver o que havia atrás dele. Or maybe to even remove the wall and really recognize the cross. Ou para até remover esse muro e reconhecer a cruz. But they were only able to understand this time period Mas eles só conseguiam entender esse período by understanding his parables, but by understanding his parables. através da compreensão das parábolas. But this was the thing that was in the way. Mas era isto que estava no caminho. There was something. They were listening to the parables many times, they heard them many times. Eles estavam escutando as parábolas, haviam ouvido as parábolas várias vezes. But as long as this was in their hearts and in their minds, they were not able to understand the parables. Mas enquanto isto aqui estava nos seus corações, eles não tinham como entender essas parábolas. Just to zoom in on parables a little bit. Só para falar mais em detalhes sobre as parábolas. There's different ways of speaking in parables Há maneiras diferentes de falar em parábolas. that we could speak in parables. Maneiras como nós poderíamos falar em parábolas. Sometimes we give an example of something, and that can be a parable. Às vezes nós damos um exemplo de alguma coisa, isso poderia ser uma parábola. So you have a figure of speech. Então usamos uma figura linguística. Figure of speech. Uma figura linguística. Linguistica. The second I has an accent. So you have a way of speaking, a figure of speech. Então você tem uma maneira de falar, uma figura linguística. And you can do that in two ways. Isso você pode fazer em duas maneiras. You can do that in simile or in similitudes. Você pode fazer isso através de semelhanças. Ou similitude. Like in English, similitudes. Similitudes? So you have similitudes, and the other one is a metaphor. E a outra seria uma metáfora. A-F-O-R-A. With an accent on the first A. So what is the difference between the two? Qual a diferença entre os dois? Ty. Simile is Can you speak up a little bit? a simile uses like or as, while a metaphor doesn't use those words. I didn't get you. Similitude is like as. Repeat. A simile uses like or as, and a metaphor doesn't use those words. So Então, a similitude usa as palavras como, o tal como, e a metáfora não usa isso. So when you speak in a similitude, Então, quando você usa essa similitude, then you use the words like or as. você usaria então essas palavras como, o tal como, The kingdom of heaven is like o reino dos céus é como
etc. Or we could say in our daily speech, I'm tired as whatever. No dia a dia, poderíamos dizer, estou cansado como alguma coisa. You can give an example. You compare it with something, Você dá um exemplo, você compara com alguma coisa, but you use the words like or as or these kind of words to mas você usa essas palavras tal como para comparar, show that you are comparing something. para mostrar que você está comparando alguma coisa. And a metaphor, what could be a metaphor, like Brother Tai says, is it's also a figurative speech, but you don't use these words. A metáfora também é uma linguagem figurativa, mas não usa essas palavras. How does that look like? E com que isso se parece então? What does it look like? To continue your example of being tired, Então, ou continuando esse seu exemplo sobre estar cansado, instead of saying I'm tired as and then compare it to something, em vez de falar que estou cansado como e logo comparar com alguma coisa, you could say something like my batteries are empty eu poderia falar que as minhas baterias estão esgotadas. or my fuel tank is empty. I don't know. Ou acabou, o tanque de gasolina está vazio. Yeah. So that's a metaphor. It's Uma metáfora, it's not a literal thing. não é nada literal. When we talk about figurative speech, Quando falamos de uma linguagem figurativa, then you take something natural to explain something spiritual, or to take something literal to take something to explain the unknown. então você usa uma coisa conhecida para explicar o não conhecido, e ele também mencionou o natural e o espiritual. Figurative language is a method of bringing something known that you know, like normally, something that you know around you, to explain something else. So, Então, like, linguagem figurativa se refere às coisas que você conhece ao seu redor, e você usa esses exemplos para explicar uma outra coisa. so example with the tiredness, everyone usually has a phone and knows how a phone dies and has batteries. Então, usando o exemplo do cansaço, todo mundo normalmente tem um telefone e sabe como é quando essa bateria do telefone se acaba e ele fica fraco. And people get very tired. That means they want to show that they're extremely tired. They say, "I'm dead like my phone" or something like that. E as pessoas sabem como isso acontece. E uma vez que eles como pessoas estão muito cansados, eles usam seria então essa similitude, não? De comparar o cansaço deles com um celular que está prestes a morrer. The point is, it's something that's relatable, that you want to relate to another person. O ponto é que é um exemplo com que você se consegue relacionar. Okay, thank you. So I agree. So if we Concordo. go to the Bible now, Se vamos à Bíblia agora, I just gave an example of a similitude. eu acabei de lhes dar um exemplo da similitude. The kingdom of heaven is like unto 10 virgins. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Or a man that went out into the field to sow. Ou como um homem que foi ao campo para semear. But where do we find, how does Jesus use metaphors as well? Então, onde vemos que Cristo também usa metáforas? Brother Alfredo, can you bring him the mic?
Quando comparamos Cristo com um leão, When we compare Christ to a lion, Where is that? Can you give the... tem alguma... nós dizemos que Cristo é o leão de Judá. So we say Christ is the lion of Judah. Isto é metáfora. This Comparar is- Isso é uma pessoa metáfora. com qualquer coisa que não é possível ser. This is a metaphor. You're comparing him. Yeah, in a certain way, I guess I understand what you're saying. Sim, eu creio que de certa maneira entendo o que o irmão quer dizer. The only difference is that we get this idea of Jesus being the lion, A diferença é que esse conceito de Jesus sendo esse leão, it is from a vision that John has in Revelation. isso temos de uma visão que João teve em Apocalipse. And you could say all the visions that Daniel and John receive E poderíamos dizer que todas as visões que João e Daniel receberam are metaphors, são metáforas, because it doesn't say, and an angel came down and he was like, it doesn't show what it means. We have to figure out what it means. quando fala no contexto das visões sobre anjos que descendem, etc., nós sabemos o que isso significa. Precisamos entender o que isso significa. These are visions, and I guess that's a little, it's not a figurative speech because he just received something, it's a dream. São visões. Não sei bem se isto é uma linguagem figurativa, porque é uma coisa que ele recebe, é um sonho. But I understand what you're saying. Yeah. Mas eu entendo sim o ponto. Brother Ty. An example of a metaphor in the Bible is Psalms 13. Um exemplo para uma metáfora na Bíblia era Salmo 13. Please don't quote me on that. I don't remember, but it's the Lord is my shepherd. That Mas I os don't remember the text. 23? 23, I think. 23, yes. 23, o Senhor é meu pastor. And another example is the day of the Lord will come like a thief in the night. Where are you quoting from? Where are you quoting from? Yes, what he book wasn't and what chapter and what verse? I just know. Okay. He wasn't reading. You were speaking very low. I can hear. It's on a list. It's a Okay. list of examples. It's not. There's no. I don't know where the texts are. Ok. Então ele está citando de alguma lista que ele encontrou de várias metáforas da Bíblia. Um deles sendo o Salmo 23, o pastor. And another example is I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. As you can see that they're all what do you call it? Related. Como vocês veem, todos são relacionados. Relatable. That's the word. They're all relatable to the time that they had thieves and they had shepherds. Então ele se relaciona com o tempo em que eles viviam. Eles tinham, naquele tempo, And they had bread. thieves and shepherds. Sheep. Thieves. And Thieves shepherds. and shepherds. Ok. Tinha ladrões e tinha também pão e pastores. And they understood what those were. So when God uses example that the Lord is my shepherd, Então eles entendiam que eram essas coisas. Então quando o Senhor usou essa expressão que o Senhor é meu pastor, they understand what guiding sheep was back then. eles entendiam o que significava pastorear as ovelhas. And they can understand how God is supposed to be, how God is to them. E isto era para lhes ilustrar como Deus era com eles, como ele queria guiá-los. Thank you. I think there were Obrigado. some good examples. Sim, eu acho que foram alguns bons exemplos. When Jesus says, I am the vine, or I am the door, or I am the good shepherd. Então, quando Jesus diz que eu sou a porta, como chama? A vinheira? Sei.
videira, não? Videira e o bom pastor. Quero saber se estou entendendo bem. Então, a diferença de um para outro é um compara e o outro afirma um sentido diferente? So I'm trying to understand. So one is comparing, and the other one is just affirming the different sense. Really, the difference is in these words. A diferença de fato está nessas palavras. It is both a figurative speech, Ambos são linguagem figurativa. so you use something to explain something else, Você usa uma coisa para explicar alguma outra. but in this version, the similitude, Mas nessa versão, a similitude, you show that you have one and you want to explain the other. você mostra que você tem um e quer explicar o outro. You say that in the way of saying, in the way of using the words. E isso você expressa através das suas palavras. Jesus says, the kingdom of heaven is like unto, and then he gives a parable of 10 virgins. Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a, e logo ele dá o exemplo das 10 virgens. So you can see that the two sides of the story. Então você vê os dois lados da história. You can see the natural and the spiritual. Você vê o natural e o espiritual. In the metaphor, that's a little more difficult to see, to recognize. Na metáfora, isso é um pouco mais difícil de ler e de reconhecer. Because when he says, I am the door, and nobody comes through the Father than through me, Quando Jesus diz que ele é a porta e que ninguém vai ao Pai senão passando por ele, then I think it becomes that's a little different. That's a different way of speaking. então eu digo que isso é uma maneira diferente de falar. Jesus says he is like a door, and only through him you can come to the Father. O que Jesus disse é que ele é como uma porta e é só passando por essa porta você chega até o Pai. But he words it a little different. Mas ele expressa isso um pouco diferente. And I think these were the ones, the metaphors that Jesus spoke. These were the ones? No. The metaphors that Jesus spoke. Mas as metáforas que Jesus deu These were the ones that the people had the most problems with. foram essas com as quais as pessoas tinham mais problemas. You have to eat my blood, drink my blood, and eat my flesh. Vocês devem beber o meu sangue e comer da minha carne. Or I'm the good shepherd. Ou eu sou o bom pastor. Or I'm the bread of heaven. Eu sou o pão celestial. Then the Jews started to become confused and think that Jesus was not a little strange. Foi aí que começou, então, eles começaram a ficar confusos e acharam Jesus atuando um pouco estranho. Alfredo, microphone. Metáfora é transferência de uma palavra para outra. So in a metaphor, we have one word being transferred to another. O irmão falou agora, eu sou a videira. Like- Não é bem explícita, não é bem compreendida a outra palavra. Like in the example, I'm the vine. It's not really explicit. It's not well understood what it is. Deus é um fogo consumidor. And God is also the consuming fire. Nós estamos a comparar uma palavra com Deus que não é bem explícita. So we are comparing a word with God which is not really explicit. Isto é metáfora. These are metaphors. Yeah. We can also have
a story like in Luke 16. Também podemos ter uma história, como em Lucas 16, In verse 19 till the end. começando no versículo 19 até o fim. Jesus starts to tell a story. Which verse? 19. Luke Verse- 16, 19. Lucas 16, 19. Então, Jesus conta uma história. It's the story of the rich man and Lazarus. O homem, a história do homem rico e de Lázaro. If we read that, it says, "There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores." Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. So there's nothing here, like if you just read these first two verses, Então, se você ler esses dois versículos, then we understand this. You could understand this is a real story. poderíamos pensar que isso era uma história real. Nothing shows us that this is a figurative speech. Não tem nada que nos indica que isso aqui é uma linguagem figurativa. Then we can continue reading, if we would do Mas that. se continuarmos com a leitura, And let's continue. In verse 21 it says, "And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried." 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. And in hell he lifts up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, "Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame." E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. But Abraham said, "Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither they pass to us that would come from thence." Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. So here we can see a story that when you continue reading, when you continue to read, you can see that it's actually a figurative speech. Então temos aqui uma história que só se você continuar com a leitura que você entende que na verdade é uma linguagem figurativa. One person goes to heaven, one person goes to hell, and then somehow they have a conversation with each other. Uma pessoa vai para o céu, outro para o inferno e de repente eles começam a conversar. But this way of speaking always causes people to stumble. Mas essa maneira de falar, ela causa que as pessoas tropecem. Because I think this is the main verse that people
would go to fight the, how do you say, the doctrine of the, sorry, the immortality of the soul. Porque eu creio que esse é um dos principais textos que se usa para falar em contra da to speak against, In favor of, yeah. para falar em favor da doutrina da imortalidade da alma. To speak in favor of the immortality of the soul. So you can see that metaphors always create problems or Podemos ver que as metáforas criam problemas. more likely to become a problem São mais prováveis de criar problemas. because they look like a real story, Porque eles parecem como uma história real. but they are something literal that want to explain something spiritual. Mas são coisas literais que são ditas para explicar coisas espirituais. Or they become a symbol to explain something literal. Se tornam um símbolo para explicar alguma coisa literal. And if we apply this to our time, E se aplicarmos isso ao nosso tempo, so we have our time period where we study parables, or we are taught in parables. se temos o nosso período em qual nós somos ensinados por parábolas e nós estudamos parábolas, We understand that we are studying parables, or we are taught in parables at the moment. nós entendemos que nós ensinamos por parábolas e é nos ensinado por parábolas no momento, But already for a long time. mas já por um bom tempo já. The Lord opened up since 1989. O Senhor abriu. What did he open up? Since 1989, the Lord opened up. I didn't say it, but he opened up studying line upon line. O que o Senhor abriu desde 1989 foi estudo de linha sobre linha. Yesterday we had a whole list. Brother Wesley had a whole list with Ontem o irmão Wesley tinha uma lista grande line upon line, de linha sobre linha, compare and contrast, comparar e contrastar, parable teaching, ensino por parábolas, repeat and enlarge. repetir e ampliar. I think we had like a 10 or something, but Tinha como uma 10, juxtapositioning, justaposição, sorry? Natural, natural Spiritual. e espiritual, chiasms, quiasmos, triple application. aplicação tríplice, Somebody took notes? alguém anotou? Progression. Progressão, Sorry? tipologia, primeira menção, o princípio dia por ano também.
Você olha para o dia como se fosse um ano. Okay, interesting. We have a whole list. Interessante, temos uma lista grande aqui. It is something, it is at least that you look to something to explain something else. Então você olha para uma coisa para explicar outra. So you go to the first mention to explain the last one or something else. Então você vai à primeira menção para explicar a última ou outra coisa. Alpha, omega. Alfa e ômega. Or you look to the day to explain it in a year. Ou você olha para o dia para explicar o ano. Triple application, Aplicação tríplice. you look to the first two histories to understand the third. Você olha para as duas primeiras histórias para entender a terceira. But I think we have to understand Nós precisamos entender that if we look to the first to understand the second, or if we look to the one to explain the other, que se olharmos para uma para explicar a outra, that the first one is natural and the other one is spiritual. que a primeira é natural e a outra é espiritual. Or you could say this one is literal and this one is symbolic. Ou você poderia dizer que essa aqui é literal, a outra é simbólica. And I think sometimes E eu creio que às vezes we forget that with some of these principles. nós esquecemos disso com alguns desses princípios. For example, if we go to the triple application, Por exemplo, se vamos à aplicação tríplice, what is a triple application? Well, can someone give me a triple application? o que é aplicação tríplice? Quem pode me explicar o que é? Ou pode me dar um exemplo? Sorry? 1 mais 2 é 3. Yes. So that's the principle. So you have 1 plus 2 equals 3. 1 mais 2 é 3. So can you give me, is there biblical examples of a Vocês têm algum exemplo bíblico triple da application? uma aplicação tríplice? So we have Babylon Nós temos Babilônia, of Nebuchadnezzar. Babilônia de Nabucodonosor. Then we have spiritual Babylon Logo temos Babilônia espiritual, during the 1260. durante os 1260. God's people are in captivity here in Babylon. God's people are in captivity in Babylon here. O povo de Deus está em cativeiro na Babilônia aqui And it e tells you something em about cativeiro na Babilônia no segundo também. it tells you something about modern Babylon here. Isso te diz algo sobre Babilônia moderna também. Someone has another? Alguém tem alguma outra? Wesley. For me, this is more like 1 equals 2 equals 3. Isso aí me parece mais como sendo 1 é igual 2 é igual 3. Because it's basically, if you don't have 2, you have 1, you have 3. You see my Porque point? basicamente o que é, se você não tiver 2, você tem 1 e você tem 3, é igual 1. I mean, literal Babylon, you have captivity. You don't need spiritual Babylon to know that in modern Babylon you have captivity. Então, na Babilônia literal, você tem o cativeiro e você não precisa da aplicação espiritual para saber que há cativeiro no terceiro. So I would argue that what you have there is just a repetition, not like a triple application. Então, que argumentaria que
você tem aqui no quadro é apenas uma repetição e não uma aplicação tríplice. So the way we would diagram this would be line, line, and the third line. Então, a maneira como nós ilustraríamos isso seria linha, linha, uma terceira linha. It's like equal, equal, equal. Seria como igual, igual, igual. But when you have 1 plus 2 equal, Mas se você tem 1 mais 2 é igual, the formula, I would say, it's like line, a line just like you have a 1, 2 equals 3. That's how I understand triple application. você tem a linha 1 e linha 2 são igual à terceira. Assim eu entendo a aplicação tríplice. Like this, and they become this. If you can divide the first one and split into two, the first one, Se você pudesse dividir a primeira linha em 2 and you have 1 and 2 in the spans. e você escreve 1 e 2, You can keep. So you have 1 here, 2 here. Yeah, and then that line is gonna give you the third line. e essa linha te dá então a terceira. That's how I understand. Like 1 plus 2 equals 3. Assim como eu entendo 1 mais 2 é igual a 3. But I understand that we somehow we said that triple application is 1 equals 2 equals 3, but I don't think that's. I think we got this a little bit wrong. Eu entendo até que nós falamos que 1 mais 1 é igual a 2 é igual a 3, mas eu creio que entendemos essa regra um pouco errado. Okay, So, thank you. so my example would be the first and the second wall equals the third wall. Então, eu diria que o primeiro e o segundo I são igual ao terceiro. Alright. So the way to understand that the third is not to put one on the top of the other, but to have like a one and like that example there, and you have the history of the third wall. Então, A better way. para entender o que é o terceiro I, eu entendo que não temos que colocar um em cima do outro, mas assim como fizemos nessa pequena ilustração, você tem o primeiro e o segundo, isso te explica o terceiro. But I mentioned that just to open a discussion, maybe. Eu estou Later. mencionando isso aqui para abrir uma discussão, talvez. The reason why I think it fits in this list A razão por que eu creio que pertence a essa lista, and actually the reason why I picked this one to go into e a razão por que eu escolhi este aqui, is because I think we sometimes forget, or maybe that's just what there's something I would like us to consider. porque eu queria que considerássemos isso, Is that the first two are natural que as primeiras duas são naturais and the third one is spiritual. e o terceiro é espiritual. So that there is a difference between them in a certain way. Que existe uma diferença entre eles, de alguma certa maneira. And that this becomes an alpha and this is a omega. Que isso se torna um alfa e o outro um ômega. We know that there is not going to be a literal captivity in this time period. Sabemos que não haverá nenhum cativeiro literal neste período. Babylon, I'm not even, if I write this, Babylon, spiritual Babylon and modern Babylon, I'm not even talking about captivity, I'm just talking about Babylon. Então, quando escrevo aqui Babilônia espiritual e moderna, eu nem falo assim sobre o cativeiro. I could make a separate line for captivity, Poderia fazer uma segunda linha separada sobre o cativeiro. but I think that modern Babylon looks a little different than these
Mas eu digo que a Babilônia moderna se parece diferente do que essas primeiras duas. And that if we make this a natural, E se você torna isso aqui o natural, that this natural teaches us something about the spiritual or the symbolic. que o natural nos ensina alguma coisa sobre o simbólico ou espiritual. Usually we were talking in regard to the woes, the one that Wesley just gives us. E se nós falarmos sobre os ais, os que Wesley mencionou, That we say like, we have the first woe, we know what it is. The second woe, we know what it is. nós costumamos dizer que nós sabemos que o primeiro ai, sabemos que o segundo ai, And we just look at these histories, and that's going to be repeated in this history. e olhamos para essas histórias e isso se repetirá então nessa história. And we sometimes have the tendency to just do 1 is 2 is 3. E a gente tem às vezes a costume de dizer que 1 é igual a 2 é igual a 3. And then we have a natural, natural, natural. Então temos aqui o natural, natural, natural. And we might make some mistakes when we do that. E ao fazer isso podemos cometer erros. That's just my thought or something I would like us to consider. Então é apenas um pensamento sobre algo que eu gostaria de considerar com vocês. We created this expectation of the third woe based upon the first and the second. Nós criamos essa expectativa sobre o terceiro ai baseado no primeiro e no segundo. But I think that was based upon a natural method. Mas eu creio que se baseou no método de 3 vezes natural. The same thing we did, for example, more recently. A mesma coisa que fizemos recentemente, The First World War, Second World War. Primeira e Segunda Guerras Mundiais. So you have the First World War, Second World War, Temos a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, explaining the Third World War. explicando a Terceira Guerra Mundial. But we can go into the same. We can make this natural, Mas podemos fazer disso aqui natural, natural, natural. or we make this natural and this becomes spiritual or Nós tornamos isso aqui natural e outro espiritual. spiritual. And we start to understand now that the Third World War looks a little different than the first and the second. E nós começamos a entender que a Terceira Guerra Mundial se parece ou é diferente do que a Primeira e a Segunda. And I'm not sure if this is the right way to explain it, but I thought that the natural and the spiritual, this first looking to the natural to understand the spiritual, Não sei se é a maneira certa para explicar isso, mas essa forma de olhar primeiramente para o natural e logo para o espiritual, that is an element that we sometimes forget in this triple que application. isto é um elemento que às vezes nós esquecemos nessa aplicação tríplice. That we want to make it all natural. A gente quer tornar disso tudo uma coisa natural. And that we don't end up with having wrong interpretations or suppositions. E acabamos tendo aplicações errôneas e suposições, Or fanciful theories. ou teorias fantasiosas. Just a thought for us to consider about our history. Um pensamento para considerarmos para a nossa história. Does that make sense? Are there Faz questions? sentido? Vocês têm perguntas? Doesn't Babel is part of one of the fall of Babylon? Who? Será que Babel não faz parte dessa of the fall of Babylon? Falls? Babel is Wasn't Babel the first mention of the fall of Babylon? Não era Babel a primeira menção da queda da Babilônia? there's more. You mean Babel, the Tower of Babel? A Torre de Babel? Yeah, there is even a history. There's more histories of Babel in the Bible. Sim, tem mais história de Babel na Bíblia.
So you could argue this is the Tower of Babel, this is Nebuchadnezzar explaining modern Babylon at the end of the world. Então, você poderia argumentar que isso aqui é a Torre de Babel e logo Nabucodonosor explicando Babilônia moderna no mundo, no fim do mundo. Yeah, I would agree. And then, but my argument is that these are natural histories to explain something spiritual. What I'm saying with O that argumento is seria que essas são histórias naturais para explicar algo espiritual. that you actually have then 4 fall of Babylon. O que eu digo Babel. que assim você teria no final 4 quedas da Babilônia. Babylon, Babel, the spiritual Babilônia, Babylon that you have in number 2, Babilônia espiritual que você tem ali como número 2 and the one that we are expecting that e will be aquele 4. que nós estamos esperando sendo o número 4. I mean, that would be another point to see that it don't really match as a triple application. At least the Esse example seria of outro the, ponto of Babylon. porque podemos ver que eles não se encaixam numa aplicação tríplice. I think that World War II and the woes Eu acho que a Segunda Guerra Mundial e os ais are good examples because they are both, the first two, they are both part of one story. são bons exemplos porque os primeiros 2 fazem parte de uma só história. Chronologically, they belong to one story. Cronologicamente pertencem a uma história. World War I and II are part of one story together. Primeira e Segunda Guerras Mundiais são de uma só história. And historians believe that they're concurrent. There was not actual break. The one ended and the other one starts right when the other one ended. Então, historiadores creem que, na verdade, não teve nenhuma interrupção, que a primeira terminou e a segunda continua bem ali onde a primeira tinha terminado. The same as the woes. That's the word? The same The as the woes. woes. Assim como os ais. So then those two, they will teach you about a history after a break. Então, esses 2 te contam uma história que vem depois de uma interrupção. Because that break is a huge break between the second woe and the third. Porque essa interrupção é uma interrupção bem grande, significativa entre o primeiro e o segundo ai. As the Cold War is the whole break. The what? As the Cold War is that break that Between the happened second and the before the third World War. Assim como a Guerra Fria é essa interrupção entre a segunda e a terceira. You could even argue that it marks the beginning of the third already, also. Poderia até argumentar que marca, na verdade, o começo da terceira. Is that a necessity that this must be one story? É necessário que seja uma só história? I'm just looking at the characteristics of the first. Yeah, okay, I The can first see that. woes. I can see Estou the. apenas olhando para características do primeiro ai. Some other history I was thinking of is the destruction of Jerusalem. Outro exemplo que eu consigo pensar é a destruição de Jerusalém. You have history one, and you have history two, Você tem a primeira e a segunda histórias, describing the destruction of Jerusalem at the end of the world. descrevendo a destruição de Jerusalém no fim do mundo. You cannot really make that one story. I don't know if this is Isso não dá para tornar em uma história. similar, but there's two destruction of Jerusalem in history. Tem 2 destruições de Jerusalém na história. With Nebuchadnezzar in 70 AD, Nabucodonosor e 70 depois de Cristo, telling us something about our history. nos falando sobre a nossa história, But going to be a little different. mas é um pouco diferente. I think that we feel we can do that because we only have 2 destructions of Jerusalem. Eu creio que nós sentimos que podemos fazer isso porque temos apenas 2 destruições de Jerusalém. And the one that we call the third destruction of Jerusalem is actually the 7 last plagues. E aquela que nós chamamos a terceira destruição de Jerusalém, na verdade, são as 7 pragas. Probably is only line upon line
one destruction, the second destruction above it, I mean, on beneath, and then the third, and they all teach. Provavelmente é apenas linha sobre linha. A primeira destruição, por debaixo a segunda destruição, e logo a terceira faz o quê? Unless you make the Jerusalem here God's church. A não ser que você torne a terceira Jerusalém, a igreja de Deus. You see a church. So then that third element becomes something that you can switch or choose what you want to illustrate. Então esse terceiro elemento se torna um elemento que você pode trocar e escolher o que você quer ilustrar. If it is God's church or if it is the actual Se end of the isto world. é a igreja de Deus ou na verdade o fim do mundo. But with the We wars, make it sometimes the end of the world, but that was only because the disciples were ignorant. They asked something they didn't understand. And Jesus Tornamos- merged his answer, the destruction of Jerusalem and the end of the world. But it was only because they asked a stupid question. Tornamos disso às vezes o fim do mundo porque foi assim como os discípulos perguntaram para Jesus. Eles fizeram essa pergunta que não foi tão esperta, né? Eles misturaram esses dois elementos e Jesus lhes deu essa resposta misturada, composta. I mean, I think we do it because of the first chapter of the Great Controversy. Eu creio que eu faria isto por causa dos primeiros capítulos. And I don't know, I think there's... Okay, maybe we'll discuss that later. What's your point, Pedro? Okay, the comments that they made now with regards to the triple application, The comments? Okay, the comments that you make now. Erica. Os comentários que o irmão faz agora sobre a aplicação tríplice, they actually got me sidetracked. eles na verdade me tiraram do foco. Please can you explain the rule itself, the triple application rule? Seu irmão poderia, por favor, explicar a regra da tríplice aplicação? I know it looks like that is what they were saying, that's what they're doing. I didn't get that one. It looks like That is what they are doing. Parece que é isso que eles estão fazendo, But please can you take us like step by step, mas seu irmão poderia, por favor, repassar passo por first- passo, explaining that 1 plus 2 equals 3 and 1 equals 2 equals 3 again. se poderia explicar mais uma vez, por gentileza, como que isto é com esse 1 mais 2 é 3, ou esse 1 igual 2 igual 3. we're over time, so I'm not sure I'm gonna do that now then. Já But- passamos o tempo e não creio que vamos fazer isso agora. I think the whole issue or the discussion we had was based upon how do we actually understand this rule. Eu creio que toda a discussão que houve era justo por causa dessa como entendemos essa regra. It's a rule that we used in our movement for a long time, Uma regra que nós usamos no movimento por bastante tempo. and I think we now, when we come to this history, in this history here, we start to kind of reconsider all our rules. E chegando a essa história agora, nós estamos reconsiderando essas regras. And that was the reason why I brought it up, E foi por isso que eu levantei esse assunto. and that was the reason why my brothers got triggered also. E isso então engatilhou essa conversa com meus irmãos. I'll leave your question for maybe later, Eu vou deixar a sua pergunta para depois, but we are now over time, so let's. porque já passamos o If tempo. there's no other question or comments, then let us Se close não with houver prayer. nenhuma outra pergunta ou comentário, então vamos encerrar com oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we want to thank you for this morning study. te agradecemos pelo estudo da manhã. We want to pray, Lord, that you give us an understanding of your parables and your parable teaching.
Queremos orar, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento sobre as suas parábolas e seu ensino de parábolas. We pray that you open our eyes so that we see instead of opening our eyes and we don't see. Oramos que o Senhor abre nossos olhos para que vejamos e não que com olhos abertos não enxergamos nada. I pray that we will be of those that from the multitude come to you and ask for an explanation of what you're teaching. Oro também que sejamos aqueles que saem daquela multidão e que vamos até ti, Senhor, pedindo uma explicação das coisas que o Senhor ensina. Instead of just listening and go home. Em vez de apenas ouvir e voltarmos para nossos lares. Help us, Lord, to get an understanding of the word by ourselves, that we have our own experience. Ajuda-nos, Senhor, a obter uma compreensão da palavra que se torne a nossa experiência própria. Be with us through the rest of our day in our work. Continua conosco durante o restante desse dia, durante o trabalho. Bless us as we work. Abençoe-nos durante o nosso trabalho. Protect us as well. Protege-nos também. We ask this all in Jesus' name. Tudo pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.